um jovem que invadiu a jaula de uma leoa em um parque em João Pessoa. A família informou que ele tinha o diagnóstico de esquizofrenia, um transtorno mental grave que pode alterar a percepção da realidade e o comportamento. E aí, diante dessa grande repercussão e também das dúvidas que surgiram, a gente vai entender de forma responsável agora, trazer informação para você sobre o que é a esquizofrenia, como é que ela se manifesta, quais são os riscos, quando não há tratamento adequado, o que é que pode acontecer, como a família pode ajudar, especialmente quem está do lado, quem convive com pessoas que têm ali o diagnóstico da doença. Vamos falar agora com a médica psiquiatra, a doutora Jordana Farias, ela que está aqui, explica pra gente o que pode acontecer. Doutora Jordana, bem-vinda, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Jornal da Mix. Vamos começar explicando tudo isso que eu falei, o que é a esquizofrenia, o que é que pode acontecer, é uma palavrinha que assusta, né? A gente já associa logo a manicômio, a loucura e nem sempre é assim, né? No caso, a esquizofrenia ela é muito estigmatizada, né? A palavra diz quebra do pensamento, quebra da mente, cisão da mente. E é lamentável o que aconteceu com o rapaz pela idade, né? A gente sabe aí que a esquizofrenia, ela tem ali uma faixa etária de uma idade jovem, assim, na faixa etária da adolescência, aos 35 anos. Mas do caso do acontecido, pelo pouco que eu dei uma lida, ele já vinha tendo alguns transtornos psiquiátricos muito antes dos 19 anos dele. Então, e se eu não me engano, ele tem uma avó que tinha um transtorno também psiquiátrico, e a gente vê que tem uma genética. Eu sempre falo, a genética ela tem uma influência muito importante, mas ela não é determinante 100%. Então, a gente fala muito de esquizofrenia no adulto, tem aquela visão estigmatizada pesada, as pessoas têm muito medo do esquizofrênico, mas ali é um indivíduo que tem um CPF, que tem uma história, ele não está doente porque ele quer, ele busca ajuda, ele sofre. O paciente que está em delírio, ele sofre. Ele tem medo, né? E normalmente eles são mais vítimas de violência do que eles agridem, né? As pessoas têm muito aquela visão, o esquizofrênico é uma pessoa que vai agredir todo mundo. Não, ao contrário. Muitas das vezes o paciente com esquizofrenia, eles são vítimas de agressões, ou então eles se colocam em situações de risco, como foi o caso do rapaz lá em João Pessoa. Agora, doutora, se ele tivesse um acolhimento familiar, né? E aí a gente, quando fala isso, sempre vê um pouco o perfil das famílias de classe média, que tem mais condições, e aí ele estaria, obviamente, num ambiente diferenciado, teria uma medicação específica. Mas qual é o caminho para alguém em situação de vulnerabilidade social? Existe no Sistema Único de Saúde esse acolhimento também para pessoas com esse perfil? Porque mesmo, como você bem colocou, ele fazendo muito mais mal a ele do que a outros, o histórico dele mostra que desde a adolescência até a vida adulta, ele passou desde na vida adulta já por sistema prisional e também na adolescência pelo regime socioeducativo. E ele era considerado pelos agentes o chamado preso administrativo, que é aquele que sai e no mesmo dia ele às vezes comete o mesmo problema e volta para o sistema, no caso, prisional, que não era o local dele, pelo que eu entendo. São séries de coisas que vão acontecendo que a gente fica assim, perplexo. Eu que trabalho na área de saúde, a gente tem um ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que ela faz toda essa busca, né? Ela aciona o Conselho Tutelar. Será que era um caso realmente de prisão? Era um caso de uma assistência mais psicossocial? A gente tem centros, né, de atenção psicossociais, sendo que o CAPS infantil ele é insuficiente. São poucos que tem, não dá para ter acompanhar a demanda de uma população com esquizofrenia, no caso infantil. A esquizofrenia, ela tem a esquizofrenia precoce, é muito precoce, que é dos menores de 13 anos de idade, né? E o prognóstico é pior, porque quanto mais tempo de doença, pior o prognóstico. Então, se esse rapaz ele desenvolveu essa doença muito novo, que tinha que ter dado 100% muito mais de assistência. E quando você fala, Marcos, da importância da família, que a gente fala assim, do padrão da família satisfatória e estável, porque é muito importante, porque quem é que vai cuidar? É uma pessoa extremamente vulnerável. Então, precisa desse acolhimento, né? Agora, como é que isso foi orquestrado? Pelo que eu entendi, assim,
era um rapaz que vinha por diversas queixas, né? Várias pessoas assim, falando, o Conselho Tutelar foi acionado várias vezes, poderia ter tido uma outra rota. Sim, diagnosticando precocemente, fazendo o tratamento medicamentoso de forma correta, né? Conhecendo a família e ver quem é que vai ser a rede de apoio, né, para esse rapaz tão jovem. E tem que ter. E tem que ter, porque a esquizofrenia, numa idade mais precoce, ela é diferente da esquizofrenia de um adulto. Porque o adulto, o cérebro, pelo menos, já vai estar mais neurodesenvolvido. Então, quando você tem uma quebra, né, ligado ali a toda uma conexão das vias dopaminérgicas, para o pessoal da rádio, os telespectadores ouvirem um pouquinho, o pessoal da rádio, a gente tem circuitos no nosso cérebro que são programados para estarem em equilíbrio. Né? Na esquizofrenia, vai ter algumas áreas que isso não vai estar em equilíbrio. Vai ter áreas que vai estar mais aumentada e outras diminuídas. Então, esse circuito, se ficar desorganizado, é que dá toda aquela clínica que a gente conhece da esquizofrenia, que é delírios, alucinações, o comportamento desorganizado, a catatonia, os sintomas negativos, que muita gente não fala, né? E os pacientes, ele tem muito estresse com isso, com a família, preguiçoso, esse menino não faz nada. E às vezes ali já é uma manifestação da doença que não é reconhecida, porque o paciente tem uma expressão negativa muito grande que as pessoas não entendem que é da doença. Porque é mais fácil a gente observar a parte mais, entre aspas, bizarra, que é o delírio, a alucinação, e esquece das outras clínicas, né? Normalmente é as que mudam o comportamento social, né? Isso. E elas têm piores prognósticos. Tem diferença entre surto psicótico e esquizofrenia? Então, o surto psicótico, ele não está só na esquizofrenia. O surto psicótico é uma manifestação clínica que pode também ser do esquizofrênico. Do esquizofrênico, mas não é patognomônico dele, ou seja, não é exclusivo da esquizofrenia. O surto psicótico, quando você fala, é como se fosse um quadro agudo que está ali, né, no paciente que está tendo uma alucinação, uma agitação psicomotora, um processo de delírios. E aí eu pergunto, Jordana, criança muito pequena, como é que ela vai ter um quadro delirante? Por isso que a gente tem que entender, criança muito pequena, ela está desenvolvendo ainda um pensamento lógico para ter uma quebra da realidade. Então, a criança ela ainda está no pensamento mágico, para não confundir o que é pensamento mágico e o que é delírio, tá? Só para deixar claro. Existe esquizofrenia abaixo de 13 anos de idade. Existe o pensamento mágico da criança, que é a fase que a criança está. E é normal. Isso. E aí, o paciente, quando tem essa quebra do curso de vida, ele tem que estar, pelo menos, numa idade de maturidade que tenha um pensamento lógico, para eu poder ter uma quebra. Né? E quando eu tenho essa quebra, uma criança um pouco menor, ele fica muito mais desorganizado, porque é diferente de um adulto que tem uma maturidade maior, então ele vai organizar o delírio dele falando, Deus me chamou para uma missão, eu sou missionário, eu tenho poder de revelação. Né? Na criança, ela não tem essa estrutura toda de organização de pensamento, porque ela é muito pequena. Então, ela vai se desorganizar de maneira diferente, sem ter tanta lógica no delírio. Então, você vai ver que a criança ela fica com um comportamento muito mais desorganizado e predomina também a alucinação do que um delírio. Né? Tem delírio, mas é diferente do adulto. Agora, doutora, uma vez que a gente não tivesse chegado a esse caso, né, de descontrole, de falta de estrutura familiar também para ser essa rede de apoio paralela, né, obviamente a rede clínica que estaria o apoiando, como é conviver com a esquizofrenia? Essa pessoa fica inserida na sociedade, ela vai ter uma perspectiva ou possibilidade de trabalho, existem níveis dessa esquizofrenia. Eu não sei se tem algum fato, alguma relevância, o fato dele ser muito jovem e toda a explosão hormonal também contribuir para isso, que ela era forte em relação a outras pessoas. O que é que podemos dizer sobre isso? Então, a esquizofrenia, a gente fala o espectro ali da esquizofrenia, né? A esquizofrenia, quanto mais tempo eu tenho de doença não tratada, pior prognóstico. O cérebro, entre aspas, ele frita. Então, essa história, deixa o paciente viver o delírio dele, isso aí é derrubar o paciente do 8º andar. Né? Porque ali tem todas umas conexões ali que estão em desarmonia e precisam do tratamento medicamentoso para ele voltar, pelo menos, à realidade. E, diante do primeiro surto, que Thaís falou, ali é o momento de eu começar a fazer a busca realmente do tratamento médico e, assim, uma busca onde esse tratamento médico não saia da linha. Por quê? Porque no momento que a família, não dá aquele suporte
e o paciente deixa de ficar tomando a medicação, aquilo vai se arborizando, vai tendo mais desorganização, vai tendo comportamento bizarros. Tem esquizofrenias catatônicas, exemplo, nem se usa mais tanto esse termo, você levanta o braço do paciente e o braço do paciente fica por horas. Então, assim, a cabeça dele, ele vive, assim, uma estruturação onde ele começa a ter um afrouxamento de alguns tipos de pensamento, onde tem aquele filme, O Ato da Compadecida, não tem, que Chico fala, não sei, só sei que foi assim. Porque o esquizofrênico, ele vai fazendo umas lógicas que não tem muita conexão. E a gente que está no nosso juízo de realidade, espero que todo mundo esteja aqui na rádio, quando a gente vai conversar com um paciente esquizofrênico, dá um bug. Você diz, eu não estou conseguindo entender a lógica do que ele está falando. É um desconforto para quem está ouvindo. É justamente esse afrouxamento, sabe? Essa falta aí dessa rede lógica que ele vai perdendo por causa da doença. Então, se você não trata, aquele paciente ele vai piorando, ele vai deteriorizando mesmo. Então, assim, minha gente, o tratamento precoce ele é muito importante. É muito importante. Por isso que a informação tem que chegar. As pessoas tirarem essa visão tão negativa, né, da esquizofrenia. Eu sei que as pessoas têm aquele medo, aquela vergonha. As pessoas não romantizam, né, a esquizofrenia. As pessoas tendem a romantizar outros transtornos, mas a esquizofrenia, ela realmente é muito colocada assim no preconceito. Ao longo da história, o esquizofrênico é visto das piores formas, né? Não dá para falar em esquizofrenia sem mencionar o legado deixado por Nízia da Silveira no tratamento psiquiátrico, né? Especialmente nos anos 40, 50, tornando o tratamento psiquiátrico muito mais humano, né? A única médica na época a recusar eletrochoque, aqueles tratamentos mais violentos. Mas hoje, e é justamente nesse sentido, hoje como é que está o tratamento psiquiátrico para esses casos de maiores surtos, de distorção da realidade, de às vezes necessidade de contenção do paciente? Como é que é o tratamento psiquiátrico voltado para essas pessoas? Eu vou dar uma experiência pessoal da Jordana. Eu tenho uma amiga que ela entrou no surto psicótico. Eu a coloquei no meu carro junto com a mãe. Eu tive que levar para a unidade que fizesse uma medicação ali injetável, emergencial, porque senão ela não ia sair do quadro. Ela foi medicada e eu disse, meu Deus, vamos, a mãe tinha condições, então assim, a gente fez um internamento dentro da casa, contratou um auxiliar, um técnico de enfermagem, que ficasse ali supervisionando o tratamento dela. Mas no surto psicótico, o paciente está em risco e ali ele está em delírio, ele pode ter uma heteroagressividade, ele pode, sem querer, se jogar de uma janela. Então, realmente, não dá para esperar no surto psicótico, tem que fazer um tratamento. Saindo desse surto psicótico, aí que vem o tratamento biopsicossocial, né? Ali a equipe multidisciplinar como um todo, né? Dos trabalhos, assim, da terapia ocupacional, para você fazer uma intervenção psicoterápica naquele paciente, os centros de atenções sociais, que infelizmente são poucos, é lindo no papel, mas não suporta, para a população teria que ter muito mais CAPs, né, para poder trazer esse paciente para o seu âmbito mais funcional possível, porque esse paciente também não é para ficar encostado, né? Também não é a vontade dele. Então, a gente tem que trazer mais funcionalidade para ele, colocar ele para participar de oficinas, trazer para participação de terapia em grupo. Esse paciente, assim, ele tem tantos talentos, é que eu digo, a esquizofrenia é o nome, mas ali tem um indivíduo que tem um CPF, tem uma história de vida, tem seus talentos individuais, e a gente, no lado mais humano, buscando isso do paciente, para mim, é o maior tratamento que existe, fora, lógico, a medicação quando está no surto da doença. Pois é, essa é uma reflexão que a gente precisava fazer, né, por conta da repercussão de todo o caso e de alguma forma abrir um diálogo com você que acompanha também o nosso programa e talvez conviva, né, com alguém nessa condição, e a doutora Jordana traz exatamente essa reflexão, né, do quanto a gente precisa acolher e a sociedade precisa estar preparada também para acolher essas pessoas que precisam sim de ajuda especializada, muito mais do que julgamentos sociais
de um modo geral. Doutora Jordana Farias é psiquiatra. Sempre que a gente tem um problema que está fora da nossa compreensão, doutora, a gente busca justamente esse auxílio especializado. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Tenha um bom dia de trabalho, bom final de ano, né? Bom Natal e bom Feliz Ano Novo. Até uma próxima oportunidade. Amém. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos seguindo aqui para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho